Fala, jovens! Eu sou Guilherme Pacheco, né? Eu faço parte do canal Comunicativos, né? Onde sou eu e o Leonardo que comandamos lá, né? Que postamos conteúdos, que criamos os conteúdos que estão lá. E eu estou fazendo parte aqui do Caldeirão dos Designers, então eu espero também que vocês vão lá, conheçam o nosso trabalho no Instagram, né? Assim como de todos os outros designers que também estão fazendo parte aqui desse evento gratuito para vocês. E aproveitem bastante essa aula, porque eu tenho certeza que você, designer, vai tirar bastante proveito daqui, beleza? Vamos lá, vou mostrar algumas técnicas aqui bem diferenciadas, então bora lá. É isso aí. Vamos começar criando um novo arquivo aqui, beleza? Para isso, a gente vai vir aqui em arquivo, novo, né? 1080 por 1350. Esse vai ser o formato que eu vou usar, tá? Mas você tem liberdade para criar o formato que você quiser, tá bom? E lembrando que essa arte aqui, para a criação dessa arte, eu vou usar diversas imagens pagas, tá? São imagens de banco de imagem pago. Então não vou poder fornecer para você esses materiais. A intenção dessa aula não é que você reproduza a mesma arte, que você pegue isso aqui e faça uma arte igual, mas que você assista e aprenda algumas técnicas aqui que provavelmente você não sabe. Então, presta bastante atenção, pega aqui algumas técnicas, né, e tenta aí fazer a sua versão completamente diferente, parecendo um tema diferente, né, usando os conceitos que eu usei aqui. E bora lá. Nós vamos começar, né, como eu geralmente começo um pôster, tá? Eu começo distribuindo os elementos que eu vou colocar em cena, né? Eu já sei quais são esses elementos, né? Normalmente, como que eu defino quais são os elementos que eu vou colocar em cena? Tô até pegando aqui para vocês, ó. No dia que eu fiz essa arte, eu fiz aqui um rascunho. No caso, esse aqui, né? Eu fiz um rascunho do que mais ou menos como ficaria a distribuição dos elementos que eu tinha pego, né? Os assets que eu estava procurando, que eu achei na internet. Então aqui eu tinha a Samurai, que era um elemento que eu já sabia o que eu colocar. O Monte Fuji aqui, né? Esse negocinho, né? Que é tipo uma coisa que é bem comum em santuários lá no Japão, né? Então eu peguei é uma espécie de portal, né? E as montanhazinhas, as árvores e tal. Eu ia colocar esses elementos. Eu ainda não. Aqui ainda tinha alguns itens que eu desisti de colocar, né? Mas eu faço a minha base principal geralmente fazendo à mão. Vocês estão vendo aqui que não é nenhum desenho exímio. Não tem nada aqui demais. É só realmente para eu me organizar mentalmente, né? Então agora eu pego esses elementos, recorto eles e vou distribuir aqui na arte. Então vamos começar recortando, né? Com várias técnicas de recorte aqui. A gente vai usar vários métodos de recorte. E vamos começar pelo primeiro aqui, que vai ser o recorte da Samurai. A nossa personagem aqui, essa Samurai, né, eu baixei aqui de uma imagem pagos, e eu gostei bastante, assim, da imagem. Achei que ficou bem legal. Foi ela que me deu, né, foi olhando essa imagem aqui que eu tive a ideia de fazer esse pôster. Eu achei isso aqui e falei, cara, eu quero fazer um pôster com isso. Então, eu fui criando o pôster com base nisso aqui, tá? Então, vamos começar primeiro. Dupliquei aqui a nossa imagem principal, né, nosso modelo, porque eu gosto de manter sempre uma cópia de segurança. É muito importante manter uma cópia de segurança. Então vou lá, vou usar aqui a Pen Tool, beleza? Caneta. E eu vou selecionar ela manualmente aqui com a caneta, né? Que é o jeito mais preciso da gente fazer um recorte, uma seleção, tá? Então vou lá, vou começar aqui. Eu vou deixar no modo demarcação, tá? Se você tiver na versão em inglês, então vai ser no modo Path que a gente vai conseguir fazer seleções. E aí você vem demarcando aqui, desenhando com a caneta, né? Espero aí que você já tenha essa prática, porque essa ferramenta vai ser muito útil pra gente em quase tudo que a gente faz como designer. E eu vou acelerar agora esse pedaço aqui, tá? Do recorte. E falo com vocês daqui a pouco. Voltando aqui rapidinho, né? Como que a gente faz nessa parte aqui que tem cabelo, né? Aqui a gente percebe que o contraste do cabelo com fundo é muito ruim, muito baixo mesmo, tá? Eu vou tentar recortar aqui, ó, um pouquinho mais para dentro do cabelo, sem me preocupar muito com a qualidade aqui do recorte, tá? Porque a gente vai fazer uns ajustes aqui, mas realmente esse cabelo vai ser um pouquinho difícil da gente fazer um recorte perfeito, porque não tem contraste com fundo direito, então a gente teria que fazer os ajustes aqui bem manuais. Mas eu também não quero fazer um trabalho muito demorado. Então eu vou fazer aqui do jeito que dá. Vai ficar bom.
mas nem sempre esse modelo vai ser o ideal, tá bom? Chegamos aqui numa parte da katana, né? Onde a gente tem essa cordinha aqui. Só que essa cordinha, cara, sinceramente, ela sai muito do contexto que eu quero usar essa imagem, né? Como eu quero usar essa imagem dessa samurai num contexto de Japão feudal, essa cordinha não se encaixa. Então eu vou simplesmente ignorar ela, tá? E volta e meia a gente precisa fazer essas limpezas, tá? Enquanto a gente está recortando. Decidir o que vai e o que não vai dentro do recorte, né? Algumas coisas são simplesmente ruído prático que a gente quer fazer. Então, nesse caso, eu corto isso aqui. Bora lá. Pronto, a gente já tá finalizando aqui o recorte, né? Mas aqui a gente tem mais uma área com cabelo e eu vou fazer aquilo que eu falei lá atrás, né? Pra mim isso aqui vai ser um ruído, né? Isso aqui depois não vai ter muita importância. Então eu vou ignorar aquela parte ali, porque não tem importância pra mim. E vou continuar aqui e finalizar o recorte, tá? Fechado aqui a demarcação, como é que você faz isso virar um recorte, tá? Caso você não saiba, é só você dar um Ctrl Enter, tá? E aí ele vira uma seleção. Agora com a seleção feita, né, eu posso fazer os ajustes aqui no cabelo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em selecionar, selecionar e mascarar, tá? Ou Select Mask, se você estiver na versão em inglês. Aqui no selecionar e mascarar, o Photoshop vai dar algumas possibilidades de melhora, né, de refinamento desse recorte, dessa seleção. E a gente tem esses dois pedaços aqui para deixar arrumado, tá? Aqui e aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o Refine Edges, tá? Que é essa ferramenta aqui, pincel para refinar bordas, né? Refine Edges significa refinar bordas. Eu vou usar ele, né? Eu vou usar ele não tão grande, né? Eu tô usando aqui 70, depende da imagem, né? Você vai medir aí mais ou menos. E esse aqui é uma ferramenta inteligente, caso você não saiba, isso é uma ferramenta inteligente. E ele vai ajudar bastante a gente aqui a mexer aqui. Vou mostrar pra vocês, vou mostrar que é mais fácil do que falar, né? Então, eu vou puxar aqui vindo de fora, tá? Por quê? Porque eu preciso dar para o Photoshop um padrão do que é que tem atrás. O que é que o Photoshop tem que remover e o que é que vem depois, que é o cabelo. Então, eu vou dar um padrão para o Photoshop primeiro, clicando fora da área do cabelo. Então, vou até abaixar um pouco aqui essa modo de exibição aqui, que eu gosto desse vermelho para ver o que está sendo cortado, o que está sendo jogado fora, né? Então, eu vou clicar aqui fora da área do cabelo e vir para dentro. E aí eu termino aqui e pronto. Ele cria uma forma de tirar aquela parte de dentro, né, que está dentro do cabelo, que faz parte do background. Obviamente, isso aqui é uma foto com pouquíssimo contraste com o background, então não vai ser tão efetivo, galera. Não vai ser tão efetivo, tá? Mas eu acho que vai funcionar bem aqui, né? A nossa imagem não vai ficar super grandona. Acho que vai ser mais um detalhe. Então, o cabelo tá funcionando bem aqui. Dou OK. Ele já vem como uma seleção aqui, tá? Esses ajustes feitos, ó, já vem na seleção. E eu posso criar uma máscara clicando aqui neste íconezinho, tá bom? Agora sim nós estamos com a máscara criada. Vou até criar um fundinho aqui pra vocês verem, ó. Ó como é que o cabelo foi ajustado. Não tá perfeito, tá? Mas porque a gente vai fazer tá satisfatório. Vou só arrumar um pouquinho aqui, ó, essa parte aqui, porque eu acho que ficou nada a ver. Então vou vir com um brush aqui mesmo. Um brush suave, vim com ele branco e vou revelar novamente aqui algumas áreas aqui do cabelo que sumiram, né? Ok, já temos aqui nossa samurai recortada. Vamos jogar ela para dentro do nosso arquivo aqui sem título, tá? E sempre, galera, antes de transformar, antes de mexer na imagem, antes de diminuir, aumentar, fazer qualquer coisa, transforme em objeto inteligente.
para você não perder a qualidade da imagem original, tá? Olha só como é que ela caiu aqui, bem grandona, né? Então agora a gente está preservando essa qualidade aqui. Muito importante fazer isso, tá, galera? Vou posicionar ela aqui, de qualquer jeito. E vamos, de uma vez, já vamos recortar os outros elementos para a gente ter uma noção de como vai ficar jogado isso daqui, tá bom? Próximo elemento é esse daqui, tá? Então vou jogar lá dentro do Photoshop também, em uma nova aba, tá? Duplico. Para esse aqui, eu vou usar um outro processo, né? Eu quero mostrar o máximo possível de métodos de recorte para vocês dentro de uma única aula. Então, para cá, eu vou usar um método mais fácil, tá? Que é o selecionar assunto, que é o Select Subject, se você tiver na versão em inglês, que é muito provável que você esteja. Como que a gente usa o selecionar assunto? Ele fica aqui dentro do painel de propriedades, tá? Então você pode vir em janela, propriedades, e ele vai estar aqui, Select Subject ou selecionar assunto. Se ele não tiver aqui, ele vai estar aqui em Veja Mais, e aí você vai selecionar ele lá dentro do Veja Mais, tá? Mas, caso você não queira fazer esse processo, temos um outro processo. Você pode selecionar essa ferramenta aqui, por exemplo, né, o Quick Selection, ou qualquer outra ferramenta de recorte rápido, tipo a varinha mágica, né? E ela vai estar aqui, ó, selecionar assunto. Ele sempre vai estar aqui dentro dessas ferramentas de recorte rápido. Então eu posso usar aqui, por exemplo, o Quick Selection e dar um selecionar assunto, Select Subject. E olha aí como ele já criou, né, uma seleção bem satisfatória aqui pra gente. Já adiantou muito o nosso processo, então eu já vou criar uma máscara com isso aqui. E agora eu vou só dar uma mexidinha na máscara, né? Editar a máscara aqui, tirar o que eu acho que não é útil. Vou até colocar aqui um fundinho, pode ser esse fundo preto aqui pra gente ver o que tá errado aqui nessa máscara. Vou vir com o brush aqui, né, 100%. Deixa eu colocar ele aqui, opacidade 100%. Porque eu só quero agora remover esses detalhes aqui que eu não quero, tipo a água, né? Sempre, gente, dentro da máscara, com o brush preto a gente apaga a informação, com o brush branco, né, a gente recupera a informação. Aqui eu não ligo tanto, gente, fazer um recorte tão bonitinho, né, porque é um elemento que vai ficar secundário e essa parte aqui de baixo, né, ela nem vai aparecer. E vou terminar aqui, ó, essa seleção aqui, tirando também esses espaços vazados aqui. Isso eu vou selecionar com a caneta mesmo. Pronto, já selecionei, né, esses pontinhos. Vou dar um Ctrl Enter. E agora eu vou vir com o brush preto aqui, ó, porque a gente está dentro da máscara, né? E se eu pintar aqui dentro, ele vai pintar somente essas áreas que foram selecionadas, né? Enquanto a seleção está feita. E eu já estou dentro da máscara, então apagamos aqui a informação, tá? Então eu vou pegar e jogar lá dentro do nosso arquivo aqui. Transforma em objeto inteligente antes de fazer qualquer coisa, qualquer modificação. Tomar liberdade para dar uma leve esticada nele aqui, acho que não tem problema. Certo, já estou começando a posicionar as coisas aqui e ainda falta algumas coisas para a gente recortar, como esses dois aqui e o Monte Fuji aqui também. Além desses outros elementos aqui, né, mas esse aqui eu vou deixar um pouquinho mais para depois. Vamos recortar logo o Monte Fuji. Para o Monte Fuji eu vou usar o Quick Selection, tá? Essa ferramenta aqui, ferramenta de seleção rápida, tá? Você só escolhe aqui e você vai riscar dentro do Photoshop, usando aqui o mais, tá, gente? Ou o padrão aqui no caso. Você vai riscar aqui no Photoshop o que você quer selecionar. Então acho que vai ficar mais fácil retirar esse fundo aqui. Então eu vou selecionar o fundo. Tá mais fácil de selecionar. Pronto, selecionei. Agora basta eu inverter essa seleção. Se essa é a área que eu quero remover, eu vou inverter ela, dando um Ctrl, Shift, I. E aí ele inverte a seleção. Ele vai falar, então quero selecionar tudo que não estava selecionado. E agora sim eu posso criar uma máscara. E pronto. Temos o nosso Monte Fuji também já recortado. Vou subir lá no nosso arquivo, transforma em objeto inteligente. Vamos para o próximo. O próximo vão ser esses dois elementos aqui que eles vão entrar juntos, né? São elementos de áreas completamente diferentes, mas com um tratamentinho a gente consegue unir eles aqui, tá? Então vamos lá, vamos para esse. Ctrl J. Aqui eu vou usar um outro método, tá, galera? Aqui eu vou usar um método um pouco mais complexo, vai ser recorte por canais, tá? O recorte por canais é um recorte, um jeito de fazer seleção
excelente para estruturas bem complexas, como essa daqui. A gente tem bastante árvore, a gente tem esse coisinha aqui, né? Esse templo, sei lá o que é isso. Então, a gente tem estruturas muito complexas de fazer o recorte manualmente e também para o selecionar assunto também não daria um bom resultado aqui. Então, vamos fazer aqui um recorte por canais. Eu vou fazer o quê? A gente vai vir em Channels, né? Canais. E a gente tem que olhar canal por canal, sendo vermelho, verde ou azul, RGB. E dar uma olhada em canal por canal, achar o que tem o melhor contraste. Tá? O que separa melhor o fundo do objeto da cena principal. Eu acho que o verde aqui é o que faz isso melhor. Por quê? Eu preciso que o fundo aqui, no caso, eu preciso que o fundo esteja o mais branco possível e os elementos que estejam separados deles estejam com alguma cor ou qualquer coisa. No caso do vermelho, a gente tem um fundo um pouco cinza, o que pode confundir alguns elementos. E aqui, por exemplo, está mais branco do que o fundo. Então, para mim, isso aqui vai bagunçar muito na hora de fazer a edição. Não vai ser bom. O azul está com baixíssimo contraste. Então, vamos de verde mesmo, que não está perfeito, mas é o que a gente tem para agora. E a gente vai duplicar esse canal. Então, a gente vai pegar o verde, vai arrastar aqui para esse maisinho. Isso vai fazer com que ele crie aqui um verde cópia, um verde copiar. Aqui, esse verde copiar, a gente vai editar ele de forma destrutiva, tá? Então, o primeiro passo é a gente jogar um levels aqui. A gente pode vir em imagem, ajustes, níveis, né? Ou dar logo um Ctrl L, né? Para abrir aqui o menu de levels. O que eu quero fazer nesse levels? Aumentar ainda mais esse contraste. Deixar os pretos mais pretos, os brancos mais brancos. E tentar já de alguma forma separar esses dois o máximo possível. Então, vamos lá, ó. Beleza, ó, dá para escurecer mais, então vai, escurece mais. E o branco tem que ficar mais branco possível ainda. Olha aí, excelente. Para mim esse resultado aqui tá excelente, já vai ajudar bastante a gente aqui, boa parte do processo. Dou um ok. E o que eu tenho que fazer aqui agora, galera? Terminar de escurecer todas as áreas que eu quero recortar. Bom, primeiro passo para a gente fazer aqui, para conseguir separar o máximo possível o fundo do outro, eu vou dar uma dica que é usando realmente o brush. Pega o brush, bota o brush preto e pinta as áreas, a maioria das áreas, né, que você quer que seja a parte separada. A gente quer recortar isso daqui, então vamos pintar aqui tudo de preto, logo. Preste atenção, galera, que eu não vou chegar tanto na beirada. Porque na beirada a gente quer preservar essas formas aqui complexas, tá? Então eu vou pintar só dentro aqui mesmo. Ali na beiradinha eu não vou mexer. O que a gente pode fazer nesse caso aqui? Neste caso aqui, tá, galera? Que não é um caso que vai exigir um recorte super preciso. Então eu vou colocar aqui um brush preto em 30% mais ou menos, e vou dar uma leve pintada aqui, ó, fazendo meio que um degradê. Beleza, já estou satisfeito com isso aqui, tá? Agora o que a gente faz? Pra isso aqui, opa, tô satisfeito não, falta ainda o telhado aqui, tá, galera? Vamos lá, vamos voltar pro telhado, vamos terminar o telhado. A gente pode fazer com brush mesmo, brush 100% e um brush duro, tá? Não é um brush suave aqui. Só pra gente apagar essas informações aqui, ó. Pronto, agora sim, né? Na verdade, acabei de notar que a gente tem um pequeno probleminha aqui no céu, né? Aqui não tá 100% não. Vamos deixar aqui branco mesmo, para deixar branco. Vou dar aqui para áreas de realces. E vou clarear o céu aqui o máximo que der. Por último, pode dar uma passadinha assim, né? Para dar uma certeza. Agora sim. Só que, para a gente criar uma máscara efetiva, a área que tem que estar visível tem que estar o quê? Branca. E a área invisível tem que estar preta. Então, isso aqui para ser usado como máscara estaria errado, né? Mas a gente pode inverter, dando um Ctrl I. Ele vai inverter a situação completamente aqui. Agora sim a gente pode transformar isso aqui numa máscara. Como faz para fazer isso? A gente segura o Ctrl, tá? E clica na fotinha aqui, ó.
Seguro Ctrl. Tá vendo que ele mudou o ícone aqui? Agora é só clicar na fotinha que ele vai criar uma seleção. A gente volta para as camadas, vem para a camada principal, né? Retorna aqui as cores dela. E agora sim, eu posso criar uma máscara com isso. E olha que interessante aqui, se eu usar uma cor sólida por baixo, olha aí. Um recorte que a gente fez super mega complexo de uma forma super fácil. Então, fica aí mais uma diquinha para vocês. Eu vou subir isso aqui lá dentro do nosso arquivo. Transforme em objeto inteligente. E agora eu posso redimensionar aqui do jeito que eu quiser. Ok. Uma das imagens de árvore já está posicionada. Vamos agora posicionar a próxima, né? E para essa, a gente vai usar o mesmo processo. Exatamente o mesmo processo. Então, eu vou simplesmente pular essa parte, tá bom? Pronto, já subi aqui nossa imagem recortada também dentro do Photoshop, né? Só que aqui a gente tem um problema, né? Ela não tá encaixando bem com essa imagem aqui, né? Nem se eu reduzir, não ficaria tão bem encaixado. E para a gente fazer aqui do jeito que fique legal, né? Para essa imagem encaixar legal com essa, eu vou precisar inverter ela. Então, como que a gente faz? Inverter assim, né? Espelhar ela aqui horizontalmente. Eu vou clicar aqui, não, já estou no modo de transformação, né? Que é o Ctrl T, tá? Que é um modo que habilita que a gente redimensione e modifique essa imagem em tamanho, né? Posso dar uma esticada assim, posso, né, mudar a perspectiva da imagem. Nesse modo, se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, vai ter essas opções aqui de virar horizontalmente, que é basicamente espelhar. Então vou virar horizontalmente para a gente ter mais ou menos assim uma continuidade aqui entre essas duas. Eu vou colocar ela por baixo dessa outra. Certo, a gente já tem as coisas mais ou menos posicionadas aqui, né? Falta a gente ajustar elas e falta muita coisa, para ser bem sincero. Mas a gente já está com um caminho bem andado. Primeiro passo aqui, né? Eu quero primeiramente unir essas duas imagens, deixar elas integrando bem aí, né? Se integrando bem. Deixa eu colocar mais ou menos assim a posição delas. Primeiro eu vou ajustar essa daqui, porque eu quero deixar os pretos dela parecido com os pretos daqui, né? Então, vou vir nos ajustes, vou usar o próprio níveis mesmo. E aqui eu vou puxar um pouquinho aqui os pretos para escurecer. Lembrando que é para clipar, né? Sempre clipar o ajuste somente aqui na camada para ele ser aplicado somente aqui, tá? Então, eu acho que mais ou menos aqui de contraste já tá mais interessante. Talvez nem seja necessário aumentar aqui os brancos não, só os pretos mesmo. E nessa imagem aqui, eu vou fazer um ajuste mais ou menos meio que reverso. Eu quero aumentar as áreas claras dessa outra imagem, né? Para a gente conseguir igualar elas mais ou menos no preto e branco. Vou aumentar aqui. Aumentar um pouquinho os pretos também. Acho que tipo isso. Eu vou clipar ela aqui. E agora a gente vai colocar por cima de tudo aqui um ajuste de, né, sem tirar a saturação das duas aqui pra gente ver se está mais ou menos integrado. Eu acho que aqui dá pra gente ainda aumentar um pouco mais o contraste, tipo assim. É, tipo isso. E aí, é só pegar aqui, criar uma máscara. E aí a gente vem com um brush suave, tá, galera? Brushzinho suave. Abaixa a opacidade do brush, vem com ele bem tranquilo aqui. E aqui a gente faz uma transição na tranquilidade. Não precisa estar perfeito. Até porque isso aqui vai ser um detalhe bem pequeno na imagem. Então, realmente não precisa ser perfeito. Não vai dar nem pra ver aqui. A transição já tá legal, já tá bom, já tá funcionando. É isso que a gente precisa e... Ok. Vou até colocar aqui por cima os outros elementos, ó. Dá pra ver que tá integrando legal, não tá ruim, tá funcionando, beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar todo mundo aqui, tá? Criar um grupo, Ctrl Gzão aqui, né? Eu vou chamar aqui de árvores, beleza? E aqui eu vou criar uma máscara também e vou apagar todo esse excesso que temos aqui, não quero esse excesso todo aqui. Acho que eu posso fazer isso até inclusive só aqui, né? Posso criar aqui uma máscara e apagar. Mas, sei lá. Talvez não tenha importância mesmo. Vou pegar aqui e vou apagar esse excesso todo vindo daqui mesmo.
Bacana. Vamos deixar as árvores aí um pouco de lado. E agora vamos mexer no nosso Monte Fuji. Olha aí, galera. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha só, um detalhe bem interessante, né? Aqui eu reabilitei o Monte Fuji, né? E por que ele está saindo com preto e branco aqui em cima, né? Em vez de estar saindo na cor original dele. Porque a gente tem um detalhe. A gente adicionou aqui, ó, um Hue Saturation, né? Dentro desse grupo, mas ele está solto aqui e ele vai pegar tudo que está por baixo. Porém, existe aqui uma diquinha bem interessante. Isso tudo acontece por quê? Porque esse grupo, ele é apenas um grupo. Ele está fazendo um grupo ali só para organizar aqui as camadas, mas ele não está influenciando o que está por baixo. Todos os efeitos que estão dentro dele, ou por cima dele, ou por baixo dele, estão passando, né? Ele está com o modo de passagem. Olha só. Que interessante. O que aconteceria, por exemplo, se eu mudar esse modo de passagem para um modo normal? Tudo que está dentro do grupo agora não vai mais passar. Não vai ter mais passagem, tanto para baixo, nem para cima, nem para lado nenhum. Entendeu? Então, todos os efeitos que vão estar dentro do grupo vão ser aplicados somente dentro do grupo. Olha aí que interessante. Fica aí já mais essa diquinha para vocês. Então, mudando o modo passagem, eu consigo ter essa separação. E eu prefiro aqui para esse caso, porque a gente vai ter diversos tons e níveis de preto, por exemplo, né? Para a imagem mais profunda, por exemplo, que é o Monte Fuji, a gente vai ter um preto bem clarinho. Para essa imagem das árvores, vai ser um preto um pouquinho mais escuro. Para esse portal aí do santuário, já um preto mais interessante. E para Samurai vai ser um preto, acho que 100%. Então, pensando nisso, eu prefiro separar esses ajustes, fazer esses ajustes realmente em cada parte dessa arte, separadamente. Interessante, galera, a gente sempre nomear as coisas que a gente coloca, tá? Porém, galera, então, antes de tudo, vou mostrar para vocês as imagens que eu peguei de inspiração, tá? Pra gente ter uma base aqui mais ou menos do que eu vou fazer, né? Primeiro foi essa imagem aqui do Ghost of Tsushima, né? Que é um jogo. Eu achei interessante esse banner, essa forma de diagramação, né? Uma coisa mais centralizada, samurai bem escurecido. Inclusive o nome do filme aqui inventado, né? Vamos supor que você quer um pôster para um filme. O nome aqui inventado, eu também meio que me inspirei aqui em Ghost of Tsushima, beleza? Então, beleza? Esse aqui é uma arte tradicional japonesa. Eu acho que as cores, né? Eu quero usar bastante essas cores. Preto, branco e vermelho e só. Assim como a gente vê também nessa arte aqui, né? A gente tem pouquíssimo uso aqui de outras cores. A predominância mesmo é preto, branco e vermelho. Então aqui eu quero usar bastante. E sem esquecer, galera, que eu quero usar também essa coisa meio pintada. Quero dar um ar meio de pintado, né? E aqui mais uma arte, né? Também japonesa. Essa arte aqui, por exemplo, também me inspirou legal, porque ela tem... Você percebe a profundidade aqui desses itens, né? Por quê? Porque está clareando. Você sabe que eles estão mais fundos, porque eles são mais claros. E os itens que estão mais perto estão com preto bem fortão. Próximo passo aqui agora, então, vamos tratar o Monte Fuji. Vamos só adicionar aqui um ajuste. Vai ser uma matiz de saturação mesmo. Eu quero tirar a saturação e eu quero também aumentar a luminosidade, deixar ele mais clarinho, né? Mais de fundo ali. Acho que aqui tá legal, certo? E vou clipar isso somente no Monte Fuji. O portal, eu quero deixar o portal vermelho. Como é que eu posso fazer isso? Vou adicionar um ajuste também, matiz de saturação e vou colorir, tá? Que a gente consegue colocar ele todo numa cor. Vou deixar ele vermelho, então... Mais ou menos isso aqui, tá? Beleza? A Samurai, eu também quero deixar... Eu quero deixar todas as outras cores preto e branco. Quero ressaltar somente os tons vermelhos e a pele, tá? Como que a gente pode fazer isso aqui de um jeito fácil dentro do Photoshop? Eu vou usar também o mesmo ajuste, matiz e saturação, tá? Gosto muito desse ajuste, uso ele para muita coisa. E quem conhece aí, quem acompanha as aulas, né? Quem acompanha o curso, por exemplo, sabe, né? Eu uso isso aqui para quase tudo, mano. Quero fazer luz, matiz e saturação. Quero fazer... sombra, matiz e saturação, por que não? Enfim,
Photoshop é essa mágica, né? A gente usa, cada um usa do jeito que dá e o resultado depende muito da pessoa, né? Não tanto das técnicas que essa pessoa usa, mas sim do quão bom esse designer é com essas ferramentas e tal, né? Então vamos lá. Aqui no caso eu quero deixar somente os vermelhos e deixar todo o resto em preto e branco. Como que a gente faz isso? A gente pode selecionar aqui cor por cor, tá? Vem aqui. Então vamos começar aqui, por exemplo, pelos cianos. Ciano, eu quero tirar a saturação. Pronto. Azuis, a gente ainda tem um pouquinho de azul aqui no kimono dela. Tira a saturação. Verdes, tira a saturação. Vermelho, acho que eu quero dar uma ressaltada, aumentar um pouco a saturação do vermelho. Amarelos, talvez mudar um pouco a tonalidade do amarelo. Acho que não. Vou deixar aqui 0. Vou só tirar um pouquinho da saturação do amarelo, mas eu não vou tirar ele completamente, porque acho que ele se integra bem com o vermelho. Pensando bem, acho que eu vou tirar sim. E, por fim, os magentas. Nem sei se aqui tem muito magenta. Tem sim. Eu geralmente dou uma mexida aqui na barra de matiz para eu conseguir visualizar onde é que está essa cor, né? Eu posso, acho que, aumentar um pouquinho a saturação. Na verdade, não vai ser uma boa. Só bem pouquinho mesmo. Aumentar um pouquinho da iluminação dela. Bom, acho que foram todas as cores. Volto aqui para o principal e pronto. Nossa matiz saturação aqui. Eu já consegui preservar os vermelhos e apagar as outras cores. Deixar elas sem saturação. Certo? Vamos inserir agora, gente, aquele fundo, textura de fundo, que é essa textura aqui que eu usei, tá? Subir ela dentro aqui do Photoshop. Isso aqui é uma textura de papiro, tá, galera? Que é um papel que foi criado na China. Mas eu sei que isso aqui é Japão, mas eu acho que dá uma boa integrada aí, né? Beleza? Vou tirar a saturação também desse papel, aumentar a luminosidade. É isso aí. Agora a gente sim caminhou bastante. Já temos muita coisa aqui, já está começando a ficar interessante visualmente essa imagem, mas falta muito ajuste ainda para fazer. E vamos voltar aqui nas árvores, né? Porque eu acho agora que o preto dela está muito preto. A gente não pode deixar desse jeito. Vamos dar uma baixadinha no preto, então a gente vai vir nos ajustes. Eu vou adicionar aqui um ajuste em cima do grupo mesmo. E vamos abaixar um pouquinho o preto aqui, tirar um pouquinho da luminosidade, ó. Talvez aqui. Esse segundo elemento também vou tirar um pouquinho da luminosidade. Vou tirar aqui mesmo. Tá bom já. E ela eu vou deixar com a luminosidade dessa forma, tá? Bom, chegou a hora da gente tratar o samurai. A samurai, no caso, né? E eu vou fazer um Dodge and Burn aqui, galera. O que é o Dodge and Burn, né? A gente conseguir trabalhar as sombras e as luzes da imagem, né? Às vezes você pode até forçar um pouco a luz, forçar a sombra. Mas aqui eu quero dar esse realce em áreas bem seletas, bem específicas. Por isso a gente faz isso manualmente, tá? Não vou só pegar aqui, criar um ajuste, aumentar o contraste, não é isso. Eu vou fazer isso manualmente. Então eu vou criar aqui um ajuste de curvas, primeiro, tá? Esse aqui vai ser o Dodge. O Dodge é clarear. Eu vou pegar aqui, vou dar uma estouradinha, aumentar aqui um pouco as luzes, beleza. E essa máscara do Dodge aqui, o que eu faço com ela? Eu inverto, dou um Ctrl I. Vou criar de novo um curvas, e esse aqui vai ser o Burn, ele é escurecer, né? A gente vai escurecer. Então vou puxar aqui até eu achar que as sombras já estão legais. Pra mim que já tá bom. Vou clipar no Samurai e novamente vou inverter a máscara pra gente ter a imagem normal, tá? Agora eu vou vir aqui novamente no Dodge, vou até nomear aqui Dodge e o outro Burn ou luz e sombra. Dodge é luz, tá? Então se o Dodge é luz, eu vou vir aqui com um brush branco, né, na máscara. E agora eu vou desenhar onde eu quero revelar luz, onde eu quero mostrar, onde eu quero iluminar mais. Então eu vou fazendo aqui, ó. Tá? Você pode abaixar a opacidade do pincel bastante, tá, galera? Não é para trabalhar com opacidade muito alta, não. Eu acho que eu vou usar aqui em torno de 12. É bem sutil esse ajuste.
Beleza? Agora eu vou pro Burn e vou escurecer as áreas aqui que eu acho que devem ser mais escuras. Fazendo a mesma coisa, tá? Vem aqui com o brush branco mesmo, revelando aqui as áreas de sombra. Pronto, galera, Dodge Burn foi feito. Aí você olhando assim, pô, não deu muita diferença, acho que isso aqui não muda nada. Não muda nada, então eu vou mostrar pra vocês, olha aí. Olha o antes e depois. A gente manipula a imagem, tá? Com isso aqui. Olha só como é que o rosto dela muda um pouco. Tá vendo? Dá uma mudada interessante, porque a gente molda a sombra, o posicionamento da sombra no nosso rosto, ele molda o nosso rosto, né? Se eu mudar aqui, por exemplo, a minha luminária, começar a iluminar outras áreas, vocês vão ver que meu rosto vai mudar, né? Com certa iluminação eu posso ficar mais bonito, com certa iluminação eu posso ficar mais feio, enfim. Vocês entenderam. Eu vou fazer um burn aqui nesse portal, tá? Mesma ideia, escurecer, mas eu vou fazer realmente só a parte do burn, tá? Que eu sinto falta aqui de um pouco mais de profundidade, um pouco mais de áreas escuras nessa imagem aqui do fundo. Pronto, também já estou satisfeito aqui com isso. Agora tá na hora da gente criar aqui, né? Vou até reduzir um pouquinho o Monte Fuji. Criar aqui uma máscara também no Monte Fuji, né? Apagar toda essa parte de baixo. Eu vou até usar aqui o próprio degradê para ir apagando aqui. E aqui eu acho que eu quero até fazer uma neblina, galera, ó. Fazer uma neblina. Deixar um pouco mais aqui apagado, inclusive até um pouco mais fundo. Aí, acho que aqui tá legal. Vou fazer a mesma coisa aqui nas árvores também. Quero criar um pouco de uma neblina aqui, ó. Tá, vou vir aqui na Samurai também, vou criar uma máscara aqui e vou apagar ela aqui também. Só que ela eu não quero apagar completamente, não. Apagar de leve aqui, ó. Deixar ainda ela um pouquinho aparecendo aqui no fundo. E no pórtico aqui também. Mas acho que o pórtico a gente pode apagar pra valer, né? Beleza, a gente avançou bastante aqui. Agora vamos criar o título do filme, tá? Então para isso a gente vai lá para o Illustrator. Para isso eu vou usar uma fonte gratuita, tá? Uma fonte que está disponível lá no DaFonte, que é a Agents. Mas primeiro vamos escrever aqui o título do filme. E o título do filme eu pensei, por exemplo, Shadow of Kyoto. Pode ser isso? Beleza. Para isso agora eu vou usar a fonte Agents. É uma fonte gratuita. Está disponível aí para vocês. Lá no DaFonte, por exemplo, você pode encontrar essa fonte, tá? E essa fonte, ela tem um detalhe interessante. A gente consegue modificar algumas coisas nela, né? Aqui, por exemplo, não tá tão bacana, porque esse S aqui, por exemplo, eu não gostei. Mas a gente tem outra opção de S. É só eu clicar aqui, né? Eu selecionar o S, que ele vai me dar outra opção. Esse S eu já gosto mais, acho que se encaixa mais. O A, o que a gente consegue fazer? Também nada demais. Mas eu acho que ele maiúsculo também ficou mais interessante. Olha só, a gente também pode modificar pelo painel de glifos, tá? É só você abrir tipo, glifos, tá bom? Aí ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Essa janelinha de glifos, tá? A janelinha de glifos a gente tem todas as opções de glifos, ou seja, todas as variáveis de fonte que estão dentro dessa fonte. Então eu posso vir aqui, por exemplo, esse W aqui, não gostei, quero o outro W. Procura aqui o outro W. Esse aqui, ó. Ó, tá mais da hora. Tem mais uma outra opção, ó. Ainda tem mais outra aqui. Eu gostei muito mais desse. Então, vou apagar esse outro W. Beleza. Aqui o off eu gostei. Acho que o off do jeito que tá já tá interessante, né, galera? O K aqui não tá bacana. Então, vou usar outra opção de K. Esse Y talvez possa ser... gostei. Tá mal posicionado, tá? Mas a gente vai arrumar isso. Não tem treta, galera.
Acho que tá. A fonte do jeito que tá aqui tá bacana, né? Agora eu posso fazer algumas modificações. Eu quero fazer algumas modificações bem individuais, né? Em cada fonte e tal. E mexendo nelas ali. Posicionando elas individualmente. Como que eu posso fazer isso de um jeito mais fácil? Eu gosto de transformar tudo em vetor. E modificando uma por uma separadamente. Como que eu posso fazer isso? Ctrl Shift O para criar contorno, tá? Ou a gente pode fazer esse mesmo caminho vindo em tipo, criar contornos, tá? Shift Ctrl O, Ctrl Shift O, mesma coisa, tá bom? Então, criamos o contorno e eu quero desagrupar dentro do Illustrator, desagrupar esses elementos. Ctrl Shift G. Se o Ctrl G agrupa, Ctrl Shift G reverte o agrupamento, então ele desagrupa. Então, desagrupamos, agora a gente tem cada letra de forma separada. Então a gente pode colocar, posicionar as letras de forma que fique mais interessante isso daqui. Peguei aqui outro T, galera. Acho que esse aqui fica mais bonito. Pronto. Então estou fazendo todas as modificações bem manuais aqui dentro do Illustrator. Olha aí como é que já tá com o título do filme aqui já bacana, né? Já tá ficando bem daorinha. Falta só um detalhe aqui que eu vou colocar, tá? E tá muito pequeno isso daqui, então eu vou dar uma aumentada. Beleza. E aqui eu peguei esse kanji aqui, né? Que é uma escrita bem tradicional do Japão, que está escrito samurai. Beleza? Eu quero colocar isso aqui dentro. Então eu vou criar aqui um quadradinho. A gente vai criar aqui um selinho bem bacaninha. Vou criar um quadrado certo, tá? Bem equilátero mesmo. Vou dar uma arredondada nele aqui. E o que a gente pode fazer para tornar esse quadrado ainda mais interessante? Eu posso colocar aqui nele, por exemplo, né, um contorno, tá? E aí a gente vem e modifica esse contorno. Olha só como é que colocando aqui já uma opção ali já disponível no Illustrator, como é que já torna esse quadrado já um pouco mais interessante. Mas a gente tem várias opções aqui dentro do próprio Illustrator mesmo, opções liberadas, gratuitas aqui, que já vem por padrão e que muita gente nem para explorar, não para nem para mexer nisso daqui. Mas olha só que da hora, se a gente abre aqui os estilos, né, só vir aqui nessa livrariazinha, né, esses livrinhos aqui, a gente tem uma biblioteca de pincéis, então pode escolher por vários estilos. A gente vai vir aqui nos artísticos e pode ser lápis carvão. E aqui a gente tem várias opções de contorno que já dão uma textura, uma cara diferente para nosso quadradinho aqui. Eu gostei bastante desse. Vou até aumentar aqui um pouco a borda para ele ficar um pouquinho mais legal ainda. Acho que dá para deixar ainda mais ainda. Tá bem semelhante com os traços da nossa fonte, né? Acho que essa é a real intenção aqui. Eu vou deixar, na verdade, 2,5. Pronto. Certo? E eu quero colocar esse kanji aqui dentro. Deixa eu colocar ele da cor cinza do fundo para a gente ver mais ou menos o que eu quero fazer. Deixar ele assim, ó, vazado, né? Como se esse quadrado aqui estivesse cortado com isso. Olha aí, como é que ficaria bem bacana fazer esse selinho. Para a gente fazer isso é muito simples, tá? Primeiro a gente precisa cuidar aqui dessa forma, tá? Transformar isso aqui em uma coisa só, né? Não deixar ele separado, um quadrado arredondado com um contorno. Enfim, a gente precisa tornar isso aqui uma única coisa. Eu vou vir em objeto, expandir a aparência, que aí ele vai transformar esse contorno em um vetor mesmo, tá? E agora a gente pode usar, por exemplo, o Pathfinder, vindo aqui em janela. Pathfinder, cadê? Aqui, Pathfinder, tá? Dentro do Pathfinder, a gente tem essa primeira opção aqui, que é a unir. Ela vai pegar todos os elementos que estão sobrepostos, todos os vetores que estão sobrepostos, e vai transformar em uma coisa só. Assim como está aqui esses dois quadrados, né, no ícone aqui. Então eu vou dar um unir aqui, ó. E ele vai transformar tudo em uma coisa só. Pronto. Uma parte já está resolvida. A gente precisa fazer o mesmo com isso aqui. Deixa eu colocar esse aqui de outra cor, porque senão vai ficar bem confuso para a gente visualizar, né? Então, o mesmo eu preciso fazer com isso aqui para transformar tudo isso em uma coisa só. Então, vou dar um unir aqui por garantia, se já não tivesse dado, né? E a gente precisa também
criar um caminho composto. Porque na hora que eu vou fazer aqui o que eu preciso fazer, que é meio que carimbar isso daqui, né, recortar esse objeto do fundo, removendo essa forma que está sobreposta aqui, eu preciso ter certeza que tudo isso faz parte do mesmo objeto. E a gente só tem como fazer isso criando um caminho composto, tá? Não é agrupando. Se eu agrupo, isso aqui vai ser um agrupamento, mas vão ser vários objetos separados. O caminho composto é como se fosse um agrupamento permanente. Entendeu? Ele vai transformar realmente aquele grupo em uma coisa só mesmo. É o mesmo objeto. Se você for olhar na camada, ele vai ser só um objeto. Beleza? E como que eu crio um caminho composto? Eu seleciono o objeto, né? Venho em objeto aqui em cima e vou caminho composto criar, tá? Ou Ctrl 8, como vocês viram ali o atalho. Pronto, criei um caminho composto. Vou fazer o mesmo com isso aqui também por garantia, dando um Ctrl 8, pra gente não ter treta, não ter problema. E agora sim, eu seleciono os dois objetos e aqui no Pathfinder a gente tem uma opção, que é o menos frente. Ou seja, o objeto que está na frente, está sobreposto, vai apagar. É como se a gente removesse essa forma que está na frente do objeto de trás. Então, enfim, vou selecionar os dois, vocês vão ver, vocês vão entender. Eu vou selecionar o menos frente. Olha o que ele faz. Agora, isso aqui é um objeto. Bacana, né? Eu gosto muito de mexer com Pathfinder, é super minha vibe. Vou deixar esse aqui vermelho. Vou colocar aqui e posicionar no nosso logo do jeito que eu acho legal. Gostei, vou agrupar tudo e agora eu posso arrastar, só pegar e arrastar para dentro do Photoshop. E pronto, ó, ele já vem aqui com um objeto inteligente, tá? Ou seja, está em vetor. E eu posso remover aqui, modificar do jeito que eu quiser aqui dentro. Vamos posicionar ele aqui na nossa arte. Tá vendo que a nossa samurai tá um pouco transparente aqui, galera, ó. Vou vir na máscara dela aqui e vou retornar um pouco mais essa informação daqui, tá? Abaixando aqui um pouco mais essas informações, galera, para caber direitinho e não ficar o título não ficar tão pequenininho ali. Eu acho que a gente pode deixar o Monte Fuji ainda mais claro aqui, ó. Bem clarinho, bem mais de fundo mesmo. As árvores também vou clarear um pouquinho mais. Que aí o título consegue aparecer mais ali, né? Tá bom, tá legal. Já tô gostando aqui do resultado, como tá ficando. Espero que vocês também estejam gostando, tenham pego algumas dicas aí. E agora a gente vai subir o nosso bambu, tá? Essa folha de bambu aqui, ó. Vou subir aqui pro Photoshop, uma aba diferente aqui. E aqui, galera, aqui eu vou fazer uma mágica para vocês. Um recorte bem diferente. Acho que esse aqui é um tipo de recorte que vocês não viram em nenhum outro lugar. Eu vou criar aqui uma cor sólida por cima, pra gente ver. Vou colocar aqui uma cor bem forte. E vou duplicar o nosso bambu, tá? Vou colocar ele por cima aqui de tudo. Tá? Só pra gente ver o recorte, ver o que a gente tá fazendo. E aí, como que eu vou fazer para remover esse fundo branco aqui do jeito mais rápido possível? Porque essa é uma imagem complexa, né? Convenhamos, isso aqui é uma imagem bem complexa. Eu vou clicar 2 vezes nela e a gente vai usar o mesclar se. E aqui a gente tem 2 regras, né? Tem esta camada e a camada de subjacente. Com a camada subjacente, a imagem que a gente está editando de fato vai reagir à camada de baixo. A tudo que está embaixo, não só a camada de baixo, mas tudo que está embaixo, tá? Então o que acontece? Por exemplo, se eu vou puxando aqui, ó, chega um momento que chega nesse tom, nessa escuridão que está o vermelho, na luminosidade do vermelho, e ele some, tá? Se eu puxar a barrinha branca, ela vai vir justamente aqui também, aqui que vai começar a sumir, ó. Aqui, some, beleza? Se a gente puxar ela suavizando, ou seja, quebrar essa abinha aqui, ó, a gente consegue entender mais ou menos. Isso aqui, galera, a gente tem vários vídeos lá no nosso canal que explicam
mais sobre o Blend-If. A gente tem aula no nosso curso voltada só para o Blend-If, porque o Blend-If é uma coisa bem complexa e ele tem muita coisa para a gente fazer aqui, muitas opções. E o que a gente vai fazer aqui primeiro é modificar esta camada. Eu quero tirar os brancos, então eu vou puxar para cá os brancos, ó. Vocês já sabiam dessa mágica? Provavelmente sabiam, porque esse aqui é um assunto bem comum. Mas você sabia que dá para você usar isso aqui como uma imagem recortada de fato? Talvez não. Então eu vou puxar aqui e vou dar uma suavizada, porque ficou muito serrilhado ali, né? Aqui eu acho que tá legal, hein? Tá um recorte legal aqui. Dou OK. E agora eu transformo isso em um objeto inteligente. Novamente. Agora isso aqui, galera, está realmente sem fundo. A gente pode inclusive subir aqui no nosso outro arquivo. Ele vai vir sem fundo, ó. Tá vendo? Sem fundo. Como se a gente tivesse feito um puta de um recorte aqui. Mas na verdade a gente não fez nada. Pronto, já também temos aqui o bambu certinho do jeito que a gente queria. Vou até agrupar os dois e vou fazer aqui um ajuste, né, removendo a saturação e também clareando ele. Clarear ele não tão claro porque ele está bem na frente. Acho que essa escuridão aqui ficou exatamente onde tem que ficar, tá? Pronto, a gente agora caminhou bastante, falta inserir as folhas, né, as folhas que a gente ainda vai recortar. E também fazer o efeito final, dar aquela cara um pouco de pintura que a gente viu na nossa referência. Mas boa parte do caminho já está bem andado. Então a gente vai usar aqui basicamente essas duas folhas aqui, né? Tanto esse recorte de folhas quanto este aqui. Vamos começar por esse, vai inserir lá no Photoshop. E esse aqui eu vou recortar exatamente essa folha aqui vermelha, tá? Usando a caneta. Então, como vocês também já sabem esse método, eu também vou pular, porque a gente precisa poupar tempo, não ficar um vídeo extremamente longo aqui, uma aula extremamente longa. E aqui também já vou abrir aqui no Photoshop. O método aqui, na verdade, já vou usar o que a gente também já sabe, mas como ele é rápido, vou fazer por aqui mesmo. Vou usar o selecionar assunto e pronto. Máscara aplicada, jogo lá dentro do nosso arquivo, objeto inteligente. Pronto. Temos aqui nossas duas folhas e a gente vai posicionar elas aqui mais ou menos, tá? Só colocar elas aí dentro do arquivo. Pronto, nossas folhinhas também estão colocadas aqui. Eu vou selecionar todas as folhas que a gente inseriu, vou dar um Ctrl G, vou nomear o grupo como folhas, e agora eu vou dar um ajuste e vou colocar uma artista de saturação novamente, colorir, para a gente aplicar uma cor única em todas as folhas, igualar elas, vamos transformar elas em vermelho, vamos clipar, né, na nossa camada para a gente ver bem o que a gente está fazendo. E pronto, eu gosto de como tá aqui, tá? Gosto de como as folhas ficaram, tá legal, tá bem bacana, né? A nossa imagem tá bem interessante. Então vamos primeiro criar o efeito de pintura, tá? Para isso, a gente vai precisar ser bastante cuidadoso e vamos ter que separar cada um desses itens em objetos inteligentes separados, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui a montanha Fuji, vou juntar os dois e vou transformar em um objeto inteligente, tá? O fundo a gente não precisa fazer isso, tá? Então eu vou fazer aqui com as árvores, pegar aqui o grupo e também o efeito que foi aplicado nele, converter o objeto inteligente. Portal, também pego os efeitos, converter o objeto inteligente. Isso aqui é o que? O título. Samurai. Fiz aqui o processo de transformar tudo em um objeto inteligente e a gente vai aplicar o efeito separadamente de cada um deles, porque cada um vai exigir uma intensidade diferente, então vamos ser cuidadosos, tá? Vamos começar aqui primeiro pelas árvores, tá? Pelas árvores, porque aí a gente consegue ver
A montanha Fuji aqui, por exemplo, a gente não tem tanta visibilidade, né? Vou desabilitar o título um pouco, a gente consegue ver tudo certinho. Mas acho que aqui nas árvores a gente consegue ver bem o que a gente está fazendo. Então vou vir em filtro, galeria de filtros. E aí nós temos essa janela aqui, tá? Aqui a gente tem várias opções. A gente vai vir aqui primeiro no artístico, tá? E eu vou usar o bastão de borrar, que é essa opção aqui, onde deixa tudo assim, ó, pinceladinho pro ladinho, tal. E aqui a gente vai calibrar a intensidade das coisas, o comprimento do traçado, né? Olha só como é que esse aqui ficou bem bacana, parece realmente uma pintura, ó. O realce, não quero com tantos brancos não, então vou deixar, ó, mais ou menos aqui mesmo. E esse aqui é a intensidade do filtro. Eu acho que a intensidade tem que ser boa mesmo. Ok. Olha aí, já temos aqui, galera, uma pintura. Isso aqui é uma pintura. E a gente vai fazer isso em cada um deles, tá? Vamos lá no portal também. Galeria de filtros. Olha aí, ficou com uma cara de desenho, né? Só na nossa modelo que a gente vai ter que ser muito, mas muito cuidadoso mesmo. Nos outros aqui, galera, acho que quanto mais exagero, pode exagerar legal aí, que eu acho que isso só acrescenta. Até acho aqui que ainda, né, tá com presença demais aqui agora esses itens, que eles acabaram escurecendo um pouco. Então eu vou tirar ainda um pouquinho da opacidade aqui de cada um. Agora finalmente chegamos na nossa samurai, na modelo. A gente vai aplicar o efeito, tá, também. Só que aqui a gente tem que ser bem cuidadoso, tá? Eu gosto muito de como tá aqui, tá? Eu acho que aqui tá legal, beleza? Vou só tirar um pouquinho da intensidade, porque a modelo ela precisa ter mais detalhes mesmo, galera, não tem jeito. Ok. Porém, isso aqui não está acabado. Aqui a gente tem a máscara do filtro inteligente, tá? Então eu acabei de aplicar aqui um filtro bem forte na nossa imagem e eu vou precisar deixar esse efeito só em áreas selecionadas. Então eu vou vir aqui na máscara do filtro inteligente e vou inverter essa máscara, ou seja, vou apagar todo esse efeito e aí vou vir com o brush branco, claro, selecionando a área e a intensidade que eu quero aplicar. Então aqui, por exemplo, aqui no chapéu, acho que não tem problema ficar bem forte. Então vamos botar fortão aqui. O cabelo aqui também não, na mão aqui principalmente pode ficar mais forte. Na roupa também. E pronto, tá bom? Beleza? Agora sim, a gente vai finalizar a nossa arte, tá? Primeiro de tudo aqui, antes da gente fechar completamente, eu vou criar só mais uma camadinha, tá? Uma camadinha branca aqui por cima de tudo. E eu vou fazer, vou pegar um brush branco mesmo, tá? Vou vir com um brush branco. Opacidade aqui, ó, eu botei 30%, que eu quero bem sutil. E eu vou vir aqui nas bordas, dando uma leve brincada aqui, ó, tá? Pintando de branco mesmo. Algumas áreas aqui da borda. Isso aqui já é uma coisa, questão de opção minha aqui mesmo. Eu que quis fazer isso, tá? Posso até descer aqui, ó, pra não pegar tanto ali no bambu. Só pegar aqui no portal e nessa paisagem aqui, então... Aí, ó. Pronto, galera. Gostei bastante. O que a gente vai fazer para finalizar? A gente vai selecionar tudo do arquivo, tá? E vai dar um Ctrl Shift Alt E. Lembre-se bem desse atalho. Ctrl Shift Alt E. Tudo é. Beleza? O que esse atalho faz? Ele vai chapar tudo
criar uma nova camada com tudo chapado. Então essa aqui é uma camada com tudo chapado, ó. Exatamente o que está embaixo, só que em uma única camada. Isso aqui a gente converte em objeto inteligente, vem aqui em filtro, filtros do Camera Raw. E aqui, dentro do Camera Raw, a gente vai fazer a finalização, terminar as cores do jeito que a gente quer. Então eu vim aqui no básico, onde eu posso mexer um pouco na exposição, tá contraste. Acho que tem que ter bastante contraste, os realços podem... Aqui. Vamos fazer a edição e aí no final a gente vê como é que vai ficar. E aqui no Camera Raw a gente tem o misturador de cores, né, onde a gente consegue mexer em cada cor individualmente, mexer na luminosidade, na saturação e na matiz de cada uma delas de forma separada. Só que aqui a gente tem mais profundidade de cores, para a gente ter a opção do laranja, dos violetas, são opções que a gente não tem nos ajustes comuns. Então olha só, aqui a gente, por exemplo, eu quero deixar os laranjas menos saturados, mas os vermelhos eu quero saturar um pouquinho mais. Quero escurecer um pouco mais, clarear, sei lá. Acho que clarear, não, nenhum deles é interessante. Diminui um pouquinho a saturação, porque eu acho que eu exagerei. Os amarelos, não tem tanto amarelo assim. Vou tirar a saturação deles. E pronto. Vou salvar aqui essa edição que a gente fez. Porém, olha só, eu fiz aqui de propósito um errinho para vocês, para a gente ter noção do porquê que é importante transformar as coisas em objeto inteligente, para a gente fazer uma edição não destrutiva. Poxa, eu esqueci de transformar as folhas em pintura, que pena. Vou ter que voltar, fazer tudo de novo. Taranã. Não, relaxa. Vamos pegar aqui as folhas. Vamos lá de novo em filtro, galeria de filtros, vamos aplicar os efeitos, né, que a gente quer nela. Eu quero aumentar o realce bastante, intensidade vai aumentar. Pô, tá bonito assim, tá legal, ok? Transformamos agora as folhas em pintura também. Vou dar só um blur aqui, desfoque. Um desfoque de movimento de leve. E aí eu quero também aproveitar para corrigir um pouco ela. Eu estou muito incomodado com esse filtro tão forte assim na nossa Samurai. Eu vou tirar um pouquinho, tá, gente? Confesso que eu acho que eu exagerei aqui. Eu vou tirar um pouco. Algumas áreas dela eu acho que eu vou deixar bem intenso, mas não em tudo. Uma retirada de algumas áreas e pronto. Agora sim, acho que a gente pode fechar. Eu seleciono tudo novamente, dou Ctrl Shift Alt E, né? Tudo para a gente chapar novamente as imagens, transforma em objeto inteligente. E olha só, porque isso aqui está em objeto inteligente, a gente tem a possibilidade de ver os filtros que estão aplicados a ela. Se fosse uma imagem chapada, a gente não teria essa possibilidade, tá? Deixo claro isso daqui. Então, só para vocês entenderem, com o objeto inteligente a gente consegue ver o filtro e eu posso copiar esse filtro e jogar aqui na de baixo. Por exemplo, posso simplesmente arrastar e jogar para cá, mas eu também poderia simplesmente copiar, tá? Poderia, por exemplo, arrastar ele com o Alt segurado, né? Se eu segurar o Alt aqui e arrastar, ó, ele copia o efeito, tá? Então é isso. E pronto, está finalizado o nosso pôster. Espero que vocês tenham gostado, né? Dei aqui algumas dicasinhas que são um pouco fora do comum, como essa dica da pintura. E por fim, galera, por fim aqui, espero que vocês acompanhem também as próximas aulas, tá? A gente ainda vai ter essa semana inteira cheia de aulas. Então ainda temos quarta, temos quinta e ainda temos sexta-feira, tá? Então amanhã, aula com o Diogo Azevedo, falando um pouco mais sobre carrosséis que engajam, tá? Então você que tem interesse em criar conteúdo, que tem interesse também em trabalhar com arte gráfica, por exemplo, para mídias sociais,
Então, vamos acompanhar também amanhã, galera. Na quinta-feira nós temos uma aula incrível de manipulação surrealista, tá? E também na sexta-feira vocês vão ver um pouco de arte para social media com também animação, tá? Então a gente vai fazer um story animado e eu espero que vocês acompanhem. Essa aqui foi a aula com a gente do canal Comunicativo. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante e vão conhecer o nosso canal.